Abre comigo 2 Timóteo, capítulo 4. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou ler King James. King James você sabe, né? Agora é só o que eu uso. Por enquanto tenho usado bastante King James. Hoje pela manhã, pastor Paulo ministrava a respeito da igreja de Éfeso. Falou um pouco sobre a importância de nós voltarmos, à prática daquelas primeiras obras, primeiro amor. Explicou um pouquinho ali o contexto da igreja, as suas boas obras, mas também aonde falharam. E pastor Paulo disse algo, ele disse: é fácil começar bem, o difícil é terminar bem. Por isso, eu queria falar hoje à noite sobre terminar bem. Terminando bem seria o título então. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, Paulo está aqui já no final da sua carreira, no final da sua vida. Ficou boa parte da sua vida, uma boa parte do seu ministério preso, inclusive escrevendo cartas. Lucas estava muito perto de Paulo. E aqui Paulo diz algo a Timóteo. Verso 7 diz: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé, ou guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Quem é que ama a vinda do Senhor aí pode dizer glória a Deus, pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém. Paulo diz isso, a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aqui é interessante porque Paulo, ele diz: combati o bom combate. Quando ele diz isso, ele está dizendo a Timóteo: eu vivi a vida da fé, eu vivi meu ministério, não só o ministério, mas antes e principalmente, eu vivi como discípulo de Jesus, completei a minha carreira, fiz tudo aquilo que me foi solicitado pelo Senhor, combati o bom combate. Por que é um bom combate? Porque é um combate firmado em boas promessas, porque é um combate onde você sabe aonde está batendo, sabe aonde está indo. O mundo e a sociedade hoje lá fora não sabe para onde vai. A sociedade hoje, e com a pandemia, as pessoas estão desesperadas, preocupadas, as coisas acontecem, você vê uma ansiedade tremenda. Eu estava vendo esta semana, mais um policial fez uma moça no aeroporto de São Paulo refém, com problemas emocionais. Ele tinha sido afastado, inclusive, por ter surtado já, foi internado, etc. E já é o segundo policial que acontece algo nesse sentido. Eu fico me perguntando o que está acontecendo. Você vê que o problema da pandemia, ele não é só um problema sanitário, ele não é só um problema de saúde física, mas ele também é um problema de saúde emocional. O que está acontecendo? E a sociedade hoje está perdida, eles não sabem para onde ir, eles não sabem o que fazer. No final das contas, você percebe isso, eles correndo para tudo quanto é lado, mas no final das contas eles não têm respostas categóricas que resolvam os problemas. E quando Paulo diz, combati o bom combate, ele diz: eu não combati esse combate como quem não sabe o que está fazendo. Eu não combati esse combate como alguém que está desesperado, como alguém que não sabe nem onde começou e nem aonde é que isso aqui vai terminar. Pelo contrário, quando ele diz isso, ele diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou e eu sei para onde eu estou indo. Amém ou não? Desejo de Deus, do Senhor, inclusive Paulo falando a Timóteo ainda, ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu gosto dessa expressão pleno, porque pleno
significa completo. Pleno significa que não falta nada. Eu estava lendo o livro de Colossenses e me admirei, principalmente na versão King James, claro, da quantidade de vezes que Paulo fala a palavra pleno ou plenitude, para que vocês cheguem à plenitude do conhecimento, da revelação, do entendimento, do evangelho. E sabe, o desejo de Deus não só é salvar o ser humano, mas que ele conheça a verdade de forma completa, com início, com meio e com fim. O desejo do Senhor é que você saiba em quem você tem crido, é que você saiba aonde começa a tua corrida, o combate, o bom combate, e aonde ele vai terminar. Amém ou não? Então Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati esse bom combate, sabia para onde eu estava indo, agora estou finalizando, guardo a fé, e a coroa da justiça me está reservada nos céus. Como é bom, como será bom o dia em que chegar o nosso momento de partirmos para a glória, e que nós possamos não olhar para trás com arrependimento, pensando não fiz isso, não fiz aquilo, deveria ter feito. Pelo contrário, chegarmos nesse momento dizendo as palavras de Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Sabe, essas palavras demonstram alguém convicto daquilo que viveu, alguém que está partindo com determinação, com certeza da completude do seu trabalho aqui. Amém? É importante isso. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, eu não só comecei bem, Timóteo, eu estou encerrando bem. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: eu estou terminando bem. Eu lembro que alguns anos atrás assisti uma ministração de um pastor conhecido no Brasil, e ele falava sobre esse tema, e ele citava Billy Graham. E Billy Graham é um dos pregadores, um dos evangelistas mais conhecidos da história, um deles, né, dentre tantos outros. Mas o que mais me chama a atenção em Billy Graham é que Billy Graham teve uma carreira muito boa e terminou bem. Billy Graham não se envolveu com grandes escândalos. Billy Graham não traiu sua esposa. Billy Graham não cometeu erros grosseiros. Ele conseguiu se manter firme na fé até o final. E isso tem um poder tão grande. Você olha para a carreira de alguém assim e você diz: eu quero ser como esse homem. Amém ou não? Você vê uma história como essa, você diz: eu quero fazer o que ele fez. E algo me chama a atenção, porque Billy Graham, quando jovem, começa suas cruzadas estudantis com seus amigos. Eles fizeram algo interessante. Eles se reuniram um dia em um hotel e eles disseram: nós não queremos cometer os mesmos erros que os grandes homens pregadores cometeram. Até então eles tinham visto muitos maus exemplos de homens que caíram no pecado, no erro, em diversas áreas. Então o que eles fizeram? Eles foram estudar a vida desses homens, foram para os seus quartos, combinaram de se reunir de novo depois de uma ou algumas horas. Depois se reencontraram, e eles, depois de terem estudado a vida desses homens, começaram a pontuar algumas coisas que encontraram em comum. Se não me engano, 4 pontos em comum. E eles começaram a dizer: nós não vamos repetir esses erros. Billy Graham, por exemplo, ele tinha algo interessante para não errar nessa questão de pecado, de imoralidade. Ele tinha um hábito: ele nunca ficava sozinho em um ambiente com outra mulher que não fosse a mulher dele. Se ele subia num elevador sozinho e entrava uma mulher, ele saía do elevador. Pode parecer extremo, mas para um pregador do evangelho é uma boa tática. Isso fez com que ele se mantivesse sempre firme nos valores da palavra de Deus. Mostrou zelo e dedicação naquilo que ele fez na sua corrida da fé. Amém? E sabe, quando Paulo diz isso, ele está, como quando olhamos para a história de Billy Graham, ele está dizendo: sabe o que é importante? Não é começar bem, o importante é terminar bem. Amém? É terminar bem. Você pode começar muito bem, mas já pensou, você está quase no final, aí você tropeça e estraga a tua carreira da fé. Não, o desejo de Deus é que comecemos bem, continuemos bem
e encerremos bem. Amém? Ben Liebscher disse: o importante não é o quão forte começamos, e sim o quão forte terminamos. O quão forte nós terminamos. Se você vai comigo em Hebreus, no capítulo 12, vá comigo em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo que nós temos uma nuvem ou uma galeria de testemunhas, porque no capítulo 11 ele fala então dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, vem falando a respeito dos feitos desses grandes homens e mulheres de Deus, e ele diz: quando nós olhamos para essas testemunhas, nós temos uma direção, nós temos um norte, nós podemos olhar para a vida deles e imitá-los. Então nós nos desembaraçamos do pecado, do peso, de tudo que nos atrapalha, e nós corremos com perseverança a corrida ou carreira que nos está proposta. Portanto, essa corrida é a corrida da fé. Ele está falando desse tema, e no verso 2 ele diz: olhando fixamente para o autor e consumador, a NVT diz aperfeiçoador da fé, Jesus. Então, Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo: o Senhor nos colocou em uma corrida que é a corrida da fé. Amém? Você já viu uma corrida? É bom largar bem, mas se você não se mantém bem durante a corrida, no final, você não leva o prêmio. Você pode até largar não tão bem, mas no meio da corrida você consegue se recuperar e ter um bom final. Portanto, terminar bem não tem a ver tanto com o final ou com o início, mas principalmente com o meio. Claro que o final é importante, mas o final é definido por aquilo que acontece no meio. Muitos de nós iniciaram talvez não tão bem a sua vida, mas no meio da sua jornada, o Senhor Jesus os encontrou, e mesmo que o início da carreira não tenha sido tão bom, arrumaram o rumo, né? Durante a corrida, arrumaram a sua postura, a sua forma de correr, e vão ter um grande final. Amém ou não? Então o importante aqui não é tanto o teu início, mas principalmente no meio, porque é no meio da corrida que você define o teu final. Nós até podemos consertar um início ruim, mas nosso final depende do meio, do desenvolvimento da nossa jornada. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 24, tem a história dos discípulos que estão no caminho de Emaús. O pastor Paulo citou há poucos dias isso. Eles estão no caminho de Emaús. Eles estão tristes. O Senhor Jesus havia morrido, e eles estavam tristes. Eles estão ali, quem sabe reclamando, ou murmurando, ou conversando, mas com um contexto assim de tristeza. Quem sabe tudo aquilo que eles acreditavam que aconteceria não aconteceu da forma como eles imaginavam. E o Senhor os encontra no meio do caminho. Isso aqui é profético. Eu vi um pastor que falava sobre isso. Ele nos encontra no meio. Ele libera a sua graça no meio do caminho. Você pode ter tido uma história complicada, teu início pode ter sido difícil, mas eu quero te dizer uma coisa de forma profética: hoje, no meio do caminho, o Senhor Jesus libera a graça sobre você.
Hoje no meio do caminho Ele te encontra. Eles estavam tristes, chateados, e o Senhor os encontra no meio do caminho. E o Senhor começa a ministrar a palavra no coração deles. E depois, quando partem o pão, eles percebem que é o Senhor. Eles dizem: poxa, porventura o nosso coração, o poxa é meu, né? Não está na tradução bíblica. Porventura o nosso coração não queimava quando Ele nos anunciava a palavra. E sabe, o Senhor, Ele é especialista em fazer isso, em nos encontrar no meio do caminho. Ele libera graça no meio do caminho. Quem pode dizer amém para isso? Ele libera graça no meio do caminho. Talvez o teu início não tenha sido dos melhores, mas hoje é dia que o Senhor te encontra e Ele arruma a tua postura no meio da corrida, e você terá um grande final em nome de Jesus. Amém? Gálatas no capítulo 3. Vá comigo, por favor, Gálatas, no capítulo 3. E no verso 3. Paulo diz: estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Paulo aos Gálatas, ele tem essa conversa de certa maneira um pouco pesada, por outro lado reveladora, libertadora, onde Paulo começa a demonstrar aos Gálatas: eu preguei Jesus a vocês, eu demonstrei o seu sacrifício naquela cruz, eu demonstrei que vocês recebem a salvação e começam a desenvolver a fé de vocês através deste sacrifício, não por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. A partir disso vocês recebem o Espírito Santo. E Paulo diz isso aos Gálatas: porém, entre eles se infiltraram irmãos, falsos irmãos, que vinham falando: não, esse negócio de só pela fé em Jesus não funciona. Pode ter fé em Jesus, mas tem que continuar cumprindo os rituais da lei. Vocês precisam manter os rituais da lei. E aí Paulo diz algo óbvio: meus irmãos, se a lei resolvesse o problema do ser humano, então Jesus morreu em vão. Se cumprir mandamentos da lei resolvesse o problema do ser humano, para que o Senhor Deus enviaria seu Filho para morrer numa cruz? Em vão? Sem valor nenhum? Só porque não tinha algo melhor para fazer? É claro que não. Paulo diz a eles: não, foi por isso que Cristo morre naquela cruz, para que vocês abandonem essas coisas do passado, esses rituais, e agora recebam pela fé salvação, graça e a dádiva do Espírito Santo. Amém? Mas ele diz algo interessante: tendo começado pelo Espírito, agora pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. Ele fala de um aperfeiçoar. Vocês estão se aperfeiçoando na carne, no que é humano. E isso é um dos erros que cometemos no meio da corrida da fé. Um dos erros que cometemos no meio da corrida da fé, e que faz com que o nosso final não seja dos melhores, é que nos desviamos muitas vezes da essência, daquilo que é realmente importante, e nos apegamos a detalhes humanos. Use a roupa tal, não toque nisso. Paulo fala isso aos Colossenses também: não toque nisso, não coma aquilo, guarde tal data, faça isso, faça aquilo outro. E nós nos apegamos a coisas estéticas, externas, e perdemos o foco daquilo que realmente é importante. Paulo diz: vocês estão se aperfeiçoando na coisa errada. Vocês deveriam estar se aperfeiçoando em Cristo. Vocês deveriam estar se aperfeiçoando no Evangelho, e não em outra coisa. Ele começa a dizer aos Gálatas: o que foi pregado a vocês agora não é Evangelho, é qualquer outra coisa, menos Evangelho. E digo de novo, quando você lê
os Colossenses, a carta aos Colossenses, você percebe como Paulo fala de termos este conhecimento pleno, o conhecimento do Evangelho de forma completa, que não seja algo deformado, como isso é importante. E a pergunta é: por que desanimamos no meio da corrida da fé? Terminar bem é importante, não começar bem só. Se você puder começar bem, que bom. Se não começou tão bem, hoje é dia de resolver isso no meio da corrida, dá tempo ainda, resolva isso, receba a graça do Senhor e você terá um belo final, amém ou não? Agora, por que nós desanimamos no meio da corrida da fé? Por que estávamos correndo bem? Por que, quem sabe, alguns começaram tão bem e no meio da caminhada alguma coisa aconteceu? Começou avivado, começou sendo tocado por Deus, teve aquele encontro poderoso com Deus. É tão bom ver crentes novos, né, nascidos de novo. Você tem aquele brilho nos olhos, aquele fogo ardendo no coração. Ele fala de Jesus para todo mundo, ele pega panfleto, ele leva, né, no bairro inteiro, ele larga em tudo quanto é lugar, ele fala de Jesus para todo mundo, ele tem aquele brilho nos olhos. E nunca deveria perder isso, mas alguma coisa às vezes acontece. Alguma coisa às vezes acontece, no meio da caminhada nós vamos perdendo esse brilho. Aí orávamos, buscávamos a Deus, jejuávamos, tirávamos tempo para leitura, para meditação nas Escrituras, mas o tempo vai passando, nós vamos nos acomodando, alguma coisa vai acontecendo, e todo aquele poder que nós tínhamos começa a ser roubado. Sabe por que nós desanimamos no meio da corrida da fé? Quero te falar de algumas coisas aqui. A primeira delas, abre comigo em Mateus, no capítulo 16, e no verso 24. Mateus 16 e 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Algumas coisas nesse texto. Primeiro, o Senhor Jesus declara: se alguém quiser ser meu discípulo. Em algum momento ele disse: você que está me ouvindo é obrigado a ser meu discípulo? Sim ou não? Não. Em nenhum momento Jesus obrigou ninguém. Ele disse: mas se você quiser ser meu discípulo. E essa palavra que define tudo. Você não foi chamado para simplesmente vir à igreja, tornar-se evangélico, tornar-se um cristão, tornar-se um crente, como nós dizemos. E eu gosto da palavra crente, porque significa que eu sou crente em Jesus. Tu é crente? Sim, sou crente em Jesus. Agora, esse termo, quem sabe hoje perdeu o seu valor. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para, se quiser, tornar-se discípulo de Jesus. Quem é discípulo aí pode dizer amém. Então Jesus coloca condições. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu não obrigo você a me seguir, mas se quiser seguir-me, existem condições. E ele começa dizendo isso: se quiser, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. O tome sua cruz, eu entendo isso como complemento do negue-se a si mesmo, tomar a minha cruz,
significa negar a mim mesmo, significa que eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu nego a minha existência por si só, eu nego a minha existência para realizar os desejos da minha alma, e eu digo agora, eu vivo para ti. Eu nego uma vida que se volta apenas para satisfazer os próprios desejos, e eu declaro: Jesus, eu te sigo a partir de hoje, negando este olhar e olhando para ti, e dizendo: o que queres de mim? Amém ou não? Quem está entendendo pode dizer amém. Jesus está dizendo isso: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele segue dizendo: pois quem quiser salvar sua vida. O que isso significa? É exatamente isso: quer viver uma vida aqui na terra voltada para os seus desejos. Eu quero viver a vida. É o que se diz lá fora: seja feliz, viva a vida. Você tem músicas lá fora que diz, né? Solte suas feras, caia na gandaia, viva a vida, deixa a vida te levar. Deixa a vida te levar, e você vai ver onde é que ela vai te levar. Sabe, você vai ver onde é que a vida vai te levar. É complicado, né? Ouvir conselhos, deixa pra lá, né? Se você deixar a vida te levar, você vai ver para onde ela vai te levar. E isso não é difícil de entender. As leis, por exemplo, por que elas existem? As leis de trânsito, por exemplo, que o nosso desejo é sair passando sinal vermelho, não esperar ninguém, né? A gente tem uma impaciência. O ser humano é assim. As leis servem para nos colocar limites, para que em sociedade nós possamos viver bem, para que hajam regras para o convívio, né, corporativo. Da mesma forma é a tua vida. Se você não seguir leis e princípios do reino de Deus, e viver para si mesmo, você vai ver o que isso aí vai dar. Vai dar errado. No final vai dar errado. Agora, quando você nega uma vida voltada apenas para si, e você vive para Deus, você devolve a tua vida a Cristo, você vai ver uma coisa: em primeiro lugar, você terá satisfação de viver para Cristo, porque Cristo vai passar por você. Aquele buraco, aquele vazio que você tinha, que você tentou preencher de diversas formas, e que sempre no final do dia ele continua lá, você vai ver, esse vazio vai ser preenchido. Primeira coisa que vai acontecer é que você não só vai deixar de olhar para si mesmo, você olha para Deus, busca agradar a Deus, porém você também passa a olhar para o teu próximo, e você vive para Deus e demonstra a Deus para o teu próximo. E você vai ver, aquele vazio é preenchido por Cristo Jesus. Amém ou não? E o Senhor Jesus está dizendo: que lucro tem uma pessoa se ganhar o mundo inteiro? Pode ganhar riqueza, dinheiro, fama, reconhecimento, tudo que o mundo puder oferecer, mas no final você vai ver, falta alguma coisa, e sempre faltará, até que o Criador possa fazer morada na criatura. Amém ou não? E o Senhor Jesus encerra dizendo: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. E eu afirmo aqui de novo, a Bíblia fala sim de boas obras como caridade, sim, e elas fazem parte do Evangelho. Mas essas obras demonstram, inclusive o que Cristo está dizendo aqui, que não se refere apenas a boas obras, mas se referem a todas as minhas obras, porque elas agora são feitas em Deus. Porque quando eu recebi Cristo Jesus, quem se move agora não sou eu sozinho, Cristo está se movendo em mim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu existo em Cristo, eu me movo em Cristo, eu falo em Cristo, porque Cristo está em mim. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Portanto, estas obras são as tuas manifestações como discípulo. É isso que Jesus está dizendo: você nega a tua vida e agora vive para Ele. Mas não só isso, significa outra coisa também.
significa, quando Jesus coloca estas palavras, olha, não obrigo ninguém a ser meu discípulo, mas se me seguir, em outras palavras está dizendo, não vai ser tão fácil como você imagina. Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a sua vida, tem que perder. E nós falamos já disso, no reino de Deus os valores são invertidos. No reino de Deus, ganha quem perde, quem morre é quem vive, o menor é o maior, melhor é dar do que receber. Você começa a perceber que no reino de Deus é tudo invertido. Tudo que a sociedade diz que é legal, que é bacana, o reino de Deus é exatamente o oposto. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, não vai ser tão simples me seguir. Não é que seja impossível ou difícil, de certa forma é um pouco difícil. Não é. E aí entra isso, por que eu desanimo no meio da corrida? Porque quem sabe, quando eu entrei na corrida, eu imaginava um filme romântico. Eu imaginava algumas coisas como já cantamos, né? Venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Esse é literalmente o Evangelho Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Literalmente. Venha para Jesus e Jesus vai resolver os teus problemas. Não é bem isso que Jesus está dizendo aqui, não. Jesus está dizendo que quem me seguir vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar sua cruz, vai ter que morrer para viver. Quem pode dizer amém? Por que desanimamos no meio da corrida? Porque quem sabe entramos na corrida meio despreparados, imaginando que esta corrida era algo mais romântico. Nós não nos preparamos para entrar nesta corrida. Você já viu como é que um atleta olímpico se prepara? Ele prepara sua alimentação, sua rotina de treinos, quantidade de sono, tudo preparado para que ele possa obter o prêmio. E às vezes, como cristãos, nós achamos que a corrida da fé, ela vai acontecer por osmose. Você vai ficar parado, você vai absorver assim, né, todo o conhecimento, você vai absorver o crescimento, o aperfeiçoamento da fé, você vai absorver a maturidade, mas não é assim. A Bíblia já demonstra isso, não é assim. Você terá que fazer a tua parte. Somos cooperadores com Deus, amém ou não? Então por que desanimamos na fé? Não nos preparamos às vezes. Por que desanimamos na fé? Porque nós esquecemos quem nós somos. No meio da corrida, nós esquecemos às vezes quem nós somos. No meio da corrida da fé, você percebe que tem cristãos que dizem, eu estou passando esse problema, mas eu sei o que é. O que é? É que eu tenho uma vizinha e ela fez trabalhos para mim, ela fez isso, ela fez aquilo. Meu irmão, minha irmã, você esqueceu quem você é? Podem até ter feito trabalhos para você, mas se você sabe quem é, você sabe de uma coisa, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se você sabe quem é, você sabe, eu estou em Cristo, e em Cristo assentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Em Cristo Jesus eu tenho autoridade. Por vezes desanimamos porque esquecemos quem somos. Escutamos as mentiras do diabo, escutamos as mentiras que ele conta na sociedade, esquecemos quem somos. Esquecemos o que carregamos. Eu preciso lembrar dia após dia quem eu sou e viver com intencionalidade, amém ou não? Viver com intencionalidade significa eu levanto de manhã sabendo quem sou e declarando, Senhor, que eu possa viver nesse dia de acordo com quem eu sou embaixador do reino de Deus, amém? Meu irmão, minha irmã, não sei se você tem noção disso. Quando você entra num lugar, que está entrando naquele lugar é o reino de Deus. Quando você entra numa casa, o que está entrando nesta casa é o reino de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus? Você é uma embaixadora do reino de Deus. Fale aí para quem está do teu lado, você é um embaixador do reino de Deus. Embaixador é aquele que representa. Você está em outra terra, você está em outro lugar, mas você representa o reino de Deus aqui na terra. Em Efésios 1,
Paulo diz, por meio da igreja, Cristo fala, se move e preenche todas as coisas. O mundo lá fora não vê Cristo em carne e osso, mas eles veem Jesus todos os dias nos seus filhos e filhas que caminham aqui na terra. São os pés apostólicos da igreja. Amém ou não? Quem pode dar um amém mais forte aí por isso? Amém. Meu irmão, entenda quem você é. Minha irmã, quem você é. Você é embaixador do reino. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é filho amado, filha amada, reino, sacerdote, povo de Deus. Quer mais? Você tem que saber quem você é. Você tem um pai. Nós não somos bastardos, nós temos um pai. Nós temos um espírito que habita em nós, e é um espírito de adoção. E ele diz, você é filho, você é filha, eu te amo. Nós somos embaixadores do reino, e precisamos viver 24 horas com esse entendimento. Amém ou não? Uma outra coisa que nos faz desanimarmos no meio da corrida da fé é acharmos que sempre estaremos debaixo da nuvem de glória. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai estar sempre em ambiente de glória, né? Que sempre vai ser uma glória. Eu vou entrar no quarto agora, eu vou chorar. E agora eu vou sentir a presença de Deus, um calor que vem lá do dedinho mindinho, ele vai subindo e vai subindo e vai arrepiando, eu vou sentindo. E não, e você vai perceber que não, que em diversos momentos você não sente nada. Até porque você e eu fomos chamados para andarmos por... O justo vive pela fé. E fé não é sentimento, fé é uma certeza profunda. Fé é, muitas vezes quando eu digo, eu não sinto, eu não ouço, eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo o teu agir, Senhor, mas eu sei que tu estás agindo, porque a tua palavra me confirma isso. E muitas vezes desanimamos da fé, porque nós, eu não senti mais nenhum arrepio. O pastor hoje não estava no espírito, eu não senti o calor, não desceu fogo, né? Por que muitas vezes desanimamos no meio da corrida da fé? Porque a gente acha que vai viver debaixo de experiências fortes. Teremos essas experiências, amém ou não? É bom que tenhamos essas experiências, mas você tem que saber algo, você não vai viver disso, você vive pela fé. Quando Deus vem e me toca, glória a Deus, eu aproveito. Mas quando nada acontece no físico, eu continuo crendo e seguindo pela fé. Porque Ele me prometeu, eu vou estar contigo todos os dias, até o último dia. Eu sempre estarei contigo. Em outras palavras, Ele está dizendo isso. Estando as coisas bem, estando difíceis, na saúde, na doença, eu vou estar com você todo o tempo todo, eu vou estar com você, amém? Então não viva de experiência só, busque, tenha experiências com Deus. Isso é tão legal, quando Deus vem, aquela nuvem de glória. Eu lembrava, né, com a pandemia a gente já está um bom tempo sem os nossos retiros. Quantas coisas incríveis nós vivemos com os jovens, com a igreja, com os casais, com as mulheres. Lembro de um retiro de mulheres, no final assim, uma presença de Deus forte. Quem estava naquele retiro, foi um dos últimos retiros lá em Torres, né? Uma presença de Deus forte, mulheres sendo tocadas por Deus ali. Foi tão legal, e esses momentos são tão bons, são tão importantes, mas nós não podemos viver disso, nós temos que viver pela fé, amém? Tem dias que você levanta e todo o teu ser diz para ti, não levanta, fica na cama, que não vai ser fácil. Mas você deve levantar pela fé e dizer, eu sou embaixador do reino dos céus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não ando sozinho, eu tenho alguém que me garante, eu tenho alguém que firma meus passos sobre a rocha, amém ou não? E você caminha por fé, e você vai desbravando, você vai entrando, e Deus é contigo, amém? Por último, para a gente encerrar e orar, muitas vezes desanimamos no meio da corrida, porque alguns irmãos, e eu digo isso até com pesar, vai comigo a Gálatas aí no capítulo 1,
Gálatas no capítulo 1, verso 7. O 6, né? Verso 6. Paulo diz: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. E Paulo diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Olha como são fortes as palavras de Paulo a respeito dessas pessoas. Paulo diz: olha, entrou no meio de vocês algumas pessoas, irmãos, se dizem irmãos, estão corrompendo o evangelho, estão acrescentando coisas que não estão aqui, estão confundindo vocês. E sabe, às vezes nós desanimamos no meio da corrida da fé, porque vem um irmão, vem uma irmã, e nem sempre é por maldade, mas vem e diz: olha, não é bem assim, sabe esse fogo aí? Isso aí vai apagar, sabe esse brilho nos olhos? Vai apagar, sabe esse negócio aí de ficar evangelizando? Vai apagar. Não aceite essas palavras, permaneça firme, continue evangelizando, continue com fogo nos olhos, continue queimando, porque Jesus vem e Ele vai te encontrar firme na fé. Que você queime mais hoje do que queimou ontem, leia mais a Bíblia hoje do que você leu no passado, ore mais hoje do que no passado, busque mais hoje do que no passado. Está só começando, os melhores dias estão por vir, amém ou não? Os dias da glória de Deus estão por vir. Você não viu nada ainda, você não viu nem 5%, Deus vai fazer algo poderoso. Eu fico pensando, eu não sei se daqui a um ano, eu não sei quando é que esse negócio vai melhorar, quando nós teremos reuniões maiores, mais liberdade, mas eu fico imaginando o que Deus vai fazer quando a igreja voltar em peso. Eu creio nos dias da glória de Deus. Sabe, está na hora, irmãos, de voltar a queimar, ou de queimar mais. Quem está queimando, queima mais. Quem parou de queimar, agora é a hora. Vamos corrigir a rota. Não importa o que passou, esquece o que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Amém ou não? Sabe, em Abacuque diz algo interessante. Ele diz: aviva a tua obra no meio dos dias. Sabe por que tem que avivar a obra no meio? Porque é no meio que bate o cansaço, porque é no meio que dá o desânimo, porque é no meio que muitas vezes esfriamos. Por isso é tão importante. A versão da King James, em Abacuque 3:2, diz assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Sabe, o profeta diz: eu ouvi falar dos teus atos, Senhor, e tremi diante de ti. Mas ele diz: faz de novo as mesmas obras do passado, realiza em nossos dias. Sabe, quando você abre o livro de Atos, você vê Atos 19:11 dizendo: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu fico pensando, que tipo de milagre é extraordinário? Porque um milagre já é extraordinário, né? Milagres extraordinários. A Bíblia diz que ao ponto de levarem os lenços e aventais do uso diário de Paulo, e quando chegavam com aqueles lenços nos endemoniados, os demônios saíam correndo do lenço que Paulo usava. Tamanha a unção que havia sobre Paulo. Onde é que está essa unção, irmãos? Nós vamos ficar olhando só para isso e vendo que legal, que bacana. Não. Senhor, eu tremi diante disso. Eu olho para isso, meu coração queima. Eu quero hoje, faz de novo nesses dias as mesmas obras do passado. E quando pegarem algo teu e levarem na casa de alguém, o enfermo seja curado,
tamanha unção que há sobre você, tamanha unção que há sobre nós. E Deus quer fazer, Ele quer revelar. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que haverá um povo clamando e dizendo: Senhor, faz de novo as mesmas obras do passado?